Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos fazendo o famoso taper fade, ou mais conhecido como corte americano. Vocês vejam que eu comecei passando pente 4 na lateral, porém eu resolvi fazer esse corte todo no pente corrido, pessoal. Eu vou estar trocando agora para tesoura, e o pente corrido é você levantar o cabelo e tirar os excessos, e sempre correndo com o pente, o pente não fica parado. A todo momento a mão vai levando o pente até lá em cima da aresta, Eu não chego e paro numa região só, eu vou andando com o pente. Por isso chamado a técnica de pente corrido. E eu vou trabalhando aos poucos. Eu não quis dar uma acelerada no vídeo agora, pessoal, porque eu quero que vocês entendam isso, A gente só vai no volume do cabelo que tá onde tá maior e vai cortando, levanta o cabelo e vai correndo com o pente, sem pressa nenhuma, até para não fazer buraco nesse cabelo. Você não pode afundar o pente, o couro cabeludo do cliente. É sempre, levantando o cabelo e tirando o pente. E lembre sempre de estar movimentando o pente para cima, tirando sempre, Até porque ali na aresta, que é a região onde a gente faz a conexão do topo com a lateral, eu vou trabalhar mais tarde com a tesoura dentada. Passando agora para a tesoura dentada, pessoal, eu vou só tirar os excessos de volume que estão presentes na aresta, entre a conexão do topo com a lateral. E não tem segredo, é a mesma coisa do pente corrido, Levanta o cabelo e tira os cabelinhos que estão passando ali do pente, Sem aferir e sem entrar na aresta, só levantando o cabelo e tirando os volumes e seus excessos. Isso automaticamente vai gerando uma conexão e trabalhando aos poucos, e lapidando o cabelo. Pentio sempre o cabelo para ver onde tem mais volume ou não. Em seguida, pessoal, já venho com o pente 2 fazendo a primeira marcação do corte americano. Até porque não parece, mas ainda a lateral desse cabelo tá muito alto, sabe? Porque ela foi passado um pente 4 e um pente corrido, então, querendo ou não tá tão baixa a lateral. Depois de ter feito a primeira marcação com a 2, eu já venho com a 0 na baixa e em seguida com a 0 na alta. Crio a minha primeira marcação e vou deixando bem limpo essa parte, porque uma das partes mais importantes do corte é a parte branca. O pessoal acha que é toda o fade, mas pessoal, tudo é importante. E sempre mantenha limpo. Logo após eu já venho com o pente 1,5 na alta, fazendo a segunda marcação, que é o tom cinza. E vou fazendo movimentos em C, pessoal. Não sei se vocês estão reparando, mas é movimento em C, Eu tiro a máquina para fora, Eu passo bem passado a máquina, sempre mantendo limpo. Logo após isso eu já venho com o pente 1 na alta, fazendo a limpeza da marcação, Já joguei na baixa porque eu vi que na alta não estava tirando cabelo. E vou usando o bico da maquininha em algumas regiões, pessoal. Principalmente quando eu quero subir mais um pouco. Logo após isso já venho com o pente meio, na alta também. Já desci para baixo porque eu vi que não estava pegando cabelo. E agora eu venho só na marquinha. Posso usar a lâmina toda na marquinha, mas quando eu quero subir um pouco mais com a máquina, eu uso o biquinho da máquina, pessoal. E sem pressa, Dou pequenos toques, vou vendo o fade como tá ficando, a limpeza. Porque você tem que entender, pessoal, degradê 3 tom. Você tem que entender o degradê. Depois disso, já venho fazendo polimento com a 0 na alta, usando somente a quina da máquina, tanto a 0 na alta como a 0 na baixa, e vou só usando o biquinho dela, você tá vendo aí. Depois disso, pessoal, a gente vai fazer uma técnica chamada... Eu esqueci agora o nome da técnica, mas é com a tesoura mesmo, Pontilhamento, isso, pontilhamento com a tesoura. Foi mal agora, deu um branco do nada. Depois de ter feito a limpeza com a tesoura dentada naquela região, já venho fazendo o pezinho com a máquina de acabamento, dando pequenos toques, sem aferir muito esse pé, não vamos entrar muito não. Aqui a gente deixa bem redondinho, porque os clientes acham mais da hora, que onde eu trabalho é assim. E sem pressa, vou fazendo o acabamento aqui no pé dele. E novamente dando pequenos toques,
Você viu, ó, tô passando a máquina de acabamento onde eu tinha passado a zero baixo, porque ela, querendo ou não, tira mais cabelo e fica mais limpo. Mesma coisa no perfil atrás, pessoal, ó. Eu tiro só o excesso do cabelo, pessoal. Eu não cravo a máquina lá, ó. Só tiro os excessos, os cabelinhos que estão passando, ó. E sempre penteando, sempre. Porque aí você vai ver como vai ficando seu trabalho, ó. O pezinho está reto, tá daquele jeito. Não entrei muito, sabe? Só tirei os excessos, ó. E dou aquela penteada para ver os cabelinhos que estão passando. Logo após isso, pessoal, eu dei uma acelerada aqui no vídeo, porque é a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Pente corrido, entre com o pente, levanto o cabelo e vou tirando todo esse excesso, ó. Sem pressa, aí o vídeo tá acelerado, por isso que tá mais rápido, né? E vou gerando já a conexão, ó, com o pente corrido mesmo. Levanto o cabelo, ó, vou tirando o máximo que dá desse excesso de cabelo aí. E depois disso, vou pro outro lado, fazendo a mesma coisa, o mesmo processo, usando o cabelo que já foi cortado com a minha referência. Porque, ó, tudo aí a gente já deixou pronto, ó, pessoal. Já venho fazendo a segunda marcação de novo, ó, com o pente 2, para fazer o fade, né, ó. Tirando, você tá vendo que eu tô fazendo o movimento em C, ó, tirando a máquina para fora. Em determinado limite, e vou passando, ó, pente 2, pentei o cabelo para baixo, sempre manter esse cabelo penteado, igual eu já falei para vocês. A gente sempre repete para ficar memorizado mesmo, sabe? Depois disso, ó, já venho com a zero na baixa, fazendo a marcação do tom mais claro, do fade. Já joguei a zero na alta, pessoal, e vou fazendo a segunda marcação, ó. Para tirar essa marcação, é só jogar na zero intermediário, se você tiver mais uma experiência, joga na zero baixo mesmo e só na marquinha. Usa os 3 dentinhos, ó, volta, sempre mantendo limpo para ver o que você tá fazendo. Sem pressa, porque o vídeo aí tá acelerado, porque igual eu falei para vocês, o processo é o mesmo. Eu cortei uma parte aí, pessoal, mas eu já tinha passado o pente 1,5, tá? Para depois vir com a 1. Dei aquela limpada com o pente 1,5, agora eu tô com o pente 1, ó. Passando só na marcação, preparando o fade pro próximo pente que vai vir, que é o pente meio, né? Ó, já joguei a 1 na baixa, só na marquinha, usando os 3 dentinhos da máquina, ó, vocês viram lá. Depois disso, pente meio na alta, entre na alta e na baixa, você vai ficar regulando conforme a sua necessidade e sempre, ó, só na marquinha, pessoal. Quero subir mais um pouco, usa a quina da máquina, para não fazer buraco nesse cabelo. E vai passando. Os 3 dentinhos, ó, só na marcação, onde tá mais escuro, onde você vê que tá mais sujo, porque o degradê é isso, é os 3 tons, ó, você tem que ter um olhômetro bom. Depois, ó, já venho com o pente com a tesoura dentada, para tirar esses volumes que sobraram de cabelo. E passo também onde tá mais escuro, né, pessoal? A tesoura dentada, ela serve para muita coisa, ela tem muita função. É uma das ferramentas que você é obrigatório ter na sua bancada. Eu teve uma época que eu trabalhava sem a tesoura dentada e, pessoal, vou falar para vocês, eu sofria muito, porque ela é de suma importância. Ela é muito importante. E você vê, ó, só vou nas onde eu vejo que tá mais escuro. Porque o bom da tesoura dentada é isso, pessoal, você não faz buraco com ela, só se você quiser mesmo, né, mas ela só serve para tirar os excessos do cabelo. A tesoura dentada, ela corta, se não me engano, uns 45% do cabelo. Já vamos para a parte do topo, ó. No outro lado do cabelo dele eu já fiz o passo a passo, então não mostrei, né, do outro lado. E para cortar o topo, pessoal, ó, aqui o cliente pediu para tirar só um dedo de cabelo. Vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem essa... Aí, ó, um dedinho só. Levantei. Sempre rente, pessoal. O cabelo sempre puxado reto. Não incline o cabelo pra um lado ou pro outro, mas sempre corte ele retinho, ó. Aí vai ser minha mecha guia, a primeira mecha cortada. Ela vai servir pra cortar todo o restante do cabelo. Ó, vou puxando aí, ó, marcando esse topo. E quando você for puxar a próxima mecha, pessoal, ó, já vai estar cortado, porque
Você já cortou a primeira mecha e a sua guia. Não deu pra ver ali, mas quando você puxar o cabelo, você vai ver o cabelo que já tá cortado. E basta você seguir o que você já fez, ó. Mesma coisa aí atrás, ó. Olhei minha mecha guia que tava ali e cortei. Sem problema algum. E vou fazendo isso por todo o cabelo até chegar na parte da coroa, que é a região atrás da cabeça. E vou cortando o cabelo, ó. Seguindo a minha mecha guia, sem pressa. Sem pressa, só na tranquilidade. Depois disso, pessoal, você vai fazer isso por todo o cabelo, puxando sempre reto. Não inclina esse cabelo no ângulo de 45 para cortar um topo. O cabelo em cima é o ângulo de 90, aquele ângulo reto mesmo. Aquele ângulo na horizontal, tá bom? Porque se você cortar o cabelo em 45, você vai estar arredondando o corte, e aí a gente não quer isso. Depois, ó, vou cortando todo o restante do cabelo com a mecha guia que a gente já tinha. Aqui eu já dei uma acelerada no vídeo, porque eu queria explicar isso pra vocês quando eu comecei cortando. Agora já não tem necessidade, vocês já entenderam o que tem que fazer. E vou cortando o cabelo, ó, sem nem mais nem menos. Tá chegando na parte da coroa. Já vou mostrar pra vocês aqui como a gente vai fazer essa conexão do topo com a lateral, né? Uma forma simples também de fazer. E assim vamos. Logo após ter cortado todo o cabelo, pessoal, aqui eu já vou fazer a conexão do topo com a lateral, ó. Dividir a franja da lateral, do cabelo da lateral, ó, em formato de V. E vou, ó, puxando esse cabelo de baixo com a aresta que a gente já tinha cortado e preparado, ó. Porém aí, ó, já tava praticamente encaixado o cabelo dele, não tinha nenhum cabelinho passando. Se tivesse passando ali, ó, você ia cortar seguindo toda a referência do corte que você já fez na lateral, ó. Mas aí não foi o caso. Depois, ó, passei um cremezinho e vou finalizar o cabelo do cliente da forma mais fácil possível. Ele usa o cabelo todo esbojado assim mesmo. Então não tem muito segredo, ó, fui só passando a mão mesmo. E depois, pessoal, esse é o resultado final do nosso corte americano, Taper Fade. Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta aí e até a próxima. Valeu!